Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário CPTS11, trazendo aqui algumas atualizações do seu portfólio, como é que está a situação aí em termos de exposição por ativo, seja CRI, seja fundo imobiliário, até porque como ele virou agora um hedge fund, as movimentações devem ser mais ativas do que o que ele tinha no ano de 2024, e especialmente, pessoal, o carrego que o cotista tende a ter nesses preços aí descontados, como a gente vem percebendo, o mercado de FIIs com essa história de juros para cima por um bom tempo tem feito com que muitas cotas caíssem, e o CPTS11, hoje você tem um carrego de basicamente IPCA mais 13, eu vou até mostrar para vocês aqui no detalhe essa tabela sensibilidade. Bom, como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece o like. Se possível, compartilha, deixa seu comentário. Isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Vamos aqui para os destaques que a gente tem sobre o fundo. Aqui a gente já consegue ver, pessoal, a taxa líquida, que é o que eu falei para vocês, hoje é IPCA mais 13,3%. Se você for olhar um fundo normal aí, no VP, high yield, é geralmente IPCA mais 10. Hoje no CPTS, que a carteira de CRI dele pelo menos é um pouco mais aí high grade, você tem IPCA mais 13. Então perceba que o desconto no VP, a marcação ao mercado que vem acontecendo aí devido à curva de juros, tem gerado para o cotista que está comprando aí nesse início de 2025 preços bastante atraentes. Não necessariamente só o CPTS, mas se você vai olhar, por exemplo, um MX, você tem ali IPCA mais 10. Inclusive, eu trouxe vídeo recente, você pode dar uma pesquisada na playlist que vai conseguir encontrar essa informação. Eu venho achando os preços muito bons, da grande maioria dos fundos de papel, até um pouco mais do que tijolo, por conta disso aqui. O carrego acima da inflação é bastante alto. Num fundo normal, em situações normais, high grade, você vai ver algo mais próximo a IPCA mais 7. Então a diferença é bastante grande. Base de cotistas são quase 400 mil investidores, uma quantidade muito grande. Queria eu que todo mundo assistisse esse conteúdo aqui, ajudaria demais o canal, quase 400 mil cotistas, né? Devedores listados são 90% dos CRIs versus 71% do mês anterior. Olha o quanto que cresceu a base de devedores listados, são empresas ou fundos imobiliários, o que, para mim, deixa aquela ideia de ser um fundo mais high grade, embora a gente não vê assim no relatório, o fundo é high grade, o fundo é high yield, o fundo é isso. Não tem muito essa métrica em exato. O que a gente olha são os dados das empresas, que dá para ter um pouco mais de noção. Embora o CPTS ele sempre coloca aqui que busca high grade, busca devedores com perfil de risco mais baixo. E 90% dos devedores listados aí, tanto FIIs quanto empresas, ações, aí dá para perceber um pouco sobre isso. Ativos adimplentes são 100% da carteira, o que é muito bom, sem nenhum tipo de problema, mesmo com juros, inflação maior nos últimos semestres, aí a gente vem percebendo a carteira com tudo ok. Marcação a mercado hoje é CDI mais 1,75, mas a parcela de CDI é bem pequena. E na parte de IPCA, que é o principal, é quase IPCA mais 9. Só que como você tem o fundo negociando abaixo do VP, você tem aqui essa história de taxa líquida de IPCA mais 13%, que é muita coisa. E um ponto interessante, retorno acumulado do CPTS ao longo do tempo. Eu sei que muita gente, hoje, com as quedas nas cotações, dá para perceber até no canal aí nos comentários, nem todo mundo gosta do CPTS. Mas quando você olha isso aqui, cota a mercado, o fundo teve, desde o início dele, aqui, retorno acumulado, desde o início, cota a mercado 142%, equivalente a 89%, ou melhor, 8%, 8,9% ao ano. Se olhar em cota patrimonial, 11,3% ao ano, o CDI entregou 9,3% ao ano, o IMAB entregou 10,5% ao ano, o IFIX 8% ao ano e o Ibovespa 7,8%. Perceba que se a gente olhar desde o início do CPTS, o retorno que ele entregou, olhando cota patrimonial, é maior que o CDI, é maior que o IPCA, que o IFIX e que o IBOV, que é o índice de ações, que em teoria, IBOV, se a gente olhar pelo menos pegando aqui o índice cheio, né? Embora tem muitas ações que têm um retorno bem maior que o IBOV. Mas a gente percebe que o CPTS não tem um retorno assim tão ruim como muita gente acaba colocando. E, volto a repetir, não é recomendação, não tem o CPTS na carteira, para ninguém pensar que estou falando como se tivesse sendo cotista do fundo com intenção de melhoria da cota, de maneira nenhuma. Apenas trazendo aqui os números mesmo. Resultado, o melhor, carteira de FIIs, você tem aqui uma possibilidade de upside. Isso aqui, pessoal, é bonito de ver assim no gráfico, mas na prática não é uma coisa tão simples. Perceba que ele tem 1,3 de bilhões aqui em FIIs, o valor patrimonial é 1,67,
os FIIs a mercado patrimonial seriam 205, 2 bi. Então, se todos os fundos imobiliários viessem no seu valor patrimonial, você teria aqui o equivalente a 54% de upside. É muita coisa mesmo. Mostra que o mercado de fundo imobiliário é barato hoje, olhando o VP, mas é um gráfico bonito que nem sempre acontece assim na prática. Não quer dizer que o fundo, todos os fundos vão chegar lá e que a gente vai ter uma valorização de 54% na carteira dele de fundo imobiliário. É só um gráfico que é interessante, mas ele é mais um gráfico bonito do que de fato literal, que vai acontecer exatamente assim. Carteira de crédito. O CPTS possuía 22 CRIs, que representam 39% dos ativos. Olha como mudou. Ele tinha uma parcela bem maior em CRI, sendo 99% da carteira de crédito indexada a IPCA, com marcação de quase IPCA mais 9, 0,8% da carteira indexada a CDI, com marcação de 1,75. Colocaram uma pequena parcela em CDI agora. O CPTS não tinha alocação em CDI. Então agora colocaram alguma coisa. Acredito que como ele é agora um high grade, acredito que a gestão vai equilibrar um pouco mais entre PCA e CDI. Pelo menos essa é a expectativa que eu fico para 2025. Aqui eles deixam um pouco sobre essa questão de risco, risco versus liquidez do mercado imobiliário. Olhando a situação atual para fundos de fundos ou fundos hedge fund, como é o caso aqui do CPTS, sinceramente, eu tenho até a sensação de que comprar o fundo imobiliário é mais vantagem do que comprar um CRI. Porque você vai comprar um CRI high grade, a taxa média ali é mais ou menos IPCA mais 9, IPCA mais 10. Você vai comprar um fundo imobiliário high grade, você tem, como é o caso do CPTS, IPCA mais 13. Então perceba que o retorno que está sendo oferecido para o cotista com esse desconto no VP é grande, por isso que fundo de fundos e hedge funds, especialmente hedge funds, estão indo um pouco mais para comprar o fundo imobiliário do que o próprio CRI, devido a essa parte aí. Aqui eles deixam um pouco sobre movimentações que vem sendo feitas ao longo do tempo. Eu quero vir aqui para uma parte que eles colocaram recente que eu achei muito boa. Como vocês sabem, e eu já citei várias vezes aqui no vídeo, o fundo era um fundo de papel, passou a ser um hedge fund. Olha as movimentações que ocorreram, que era um ponto que todo mundo estava de olho. Taxa de gestão. Olha o quanto que reduziu até o momento. E essa imagem, eu acho que é similar àquela imagem que eu mostrei para vocês ali da possível valorização de fundo imobiliário. É um gráfico bonito, mas não é 100% só isso. A taxa de gestão do fundo, pessoal, era em média R$ 1.600.000, 0,94% ao ano. Com a movimentação, reduziu a taxa de gestão, caiu para 0,82, equivalente a 1.400.000. Só que como ele tem 20% do patrimônio hoje alocado em fundos da Capitânia, para vocês verem o quanto que é normal. Eu me lembro que há um tempo atrás o VGHF investiu no VGRI, que era a mesma gestão. Deu bastante confusão na época porque alocaram no mesmo gestor. Mas olha aqui, o CPTS está com 20% em fundos da própria gestora. Como são fundos da própria gestora, não é cobrada a taxa de gestão. Então a taxa de gestão ela cai. Com o final dessa história de redução da taxa de gestão pela Assembleia, mais os fundos que investem, que é da mesma gestão, a taxa de gestão hoje é equivalente a 0,65% ao ano, ou 1.116.000. Então, olha a redução que tem de 1.600.000 para 1.100.000, devido aí a essa parte. Só que, nessa história, a gestão não coloca a possibilidade de uma taxa de performance, que foi adicionada com essa Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu recentemente. Então, se a gente vê taxa de performance no fundo durante o ano de 2025 ou futuramente, essa despesa de gestão aqui vai ser bem maior do que só 0,65. Taxa de performance se bater lá o CDI, se não me falha a memória. Aqui tem movimentações que devem ocorrer no curto prazo. O fundo Gari 11 vai vender o BRF, imóvel BRF, vai pagar antecipado. Isso aqui a gestão fala que vai destravar caixa. Olha a taxa que ele tem esse negócio, IPCA mais 5,5. Então, esse dinheiro vai ser alocado em um CRI com taxa bem maior, o que é ótimo. Aqui eles falam sobre o XPPR11, que está acontecendo movimentações, também vai destravar muito caixa para o CPTS. E aqui eles falam sobre o CRI Pernambucanas, que também foi feita a movimentação e vai destravar mais caixa profunda. Então, tem muito caixa que vai entrar de fundos imobiliários que fizeram alguma alavancagem, com taxas na época ali IPCA mais 6,5, IPCA mais 5,5, que rende para o fundo isso, só que hoje você consegue comprar um CRI com taxas bem maiores. Então, esse caixa entrando vai destravar ganho de capital para o cotista e também melhora na taxa média da carteira dele. Várias movimentações é esperada, que eles colocam outra, aqui eles
colocam sobre fundos imobiliários, o VIF11 que vai ser encerrado, ou o LG que tem movimentação para fazer, e o MAXR também. Então, tudo isso vai gerar caixa aqui para fundo no curto a médio prazo. Vamos aqui para fechar o vídeo, para que não fique muito longo, vamos passar aqui para a parte do portfólio dele, como se encontra hoje em termos de exposições. Deixa eu só achar aqui a parte do portfólio, que eles colocaram várias páginas. Só antes, deixa eu ver se eu acho, pessoal, a alavancagem. O fundo tinha falado que queria encerrar aquela compromissada reversa quando eles fizessem a troca de gestão, ou melhor, a troca ali de papel para hedge fund. Nesse relatório, eles colocaram aqui para a gente que ainda tem essa alavancagem, em torno ali de 12% do patrimônio. Deixa eu só ver se eu acho essa parte aqui, porque foi meio que uma promessa da gestão encerrar isso. E eu estou vendo essa alavancagem que ainda eu não gostaria de ver. Vamos aqui para a carteira, eu vou ver se eu consigo achar essa alavancagem para mostrar para vocês. A carteira dele hoje é 50% em fundo imobiliário. Olha o quanto que o fundo aumentou. Quem investe no CPTS há um tempinho deve lembrar que o fundo tinha ali na média uns 30% do patrimônio. Aumentaram muito posição em FII. CRI é 39%, carrego 5,9%, liquidez 3,8%. Exposição por categoria, 91% é fundo de tijolo, 9% é papel. A gente está muito focado aqui em fundo de tijolo. Sempre foi focado aqui na parte de tijolo, porque eles acreditam que tem mais espaço de ganho de capital. Exposição por segmento, tem renda urbana com 23%, shopping é 30%, lajes corporativas 15%, logísticos 16%, tem Fiagro, que adicionaram um pouco mais recente, e uma pequena parcela aqui em FOF. Na parte de CRI, ele tem aqui quase tudo no IPCA. IPCA aquisição, pessoal, lembrem disso. A aquisição é IPCA mais 6,42. O retorno que o fundo tem é IPCA mais 6,42. Foi isso que ele pagou na taxa. É a história da renda fixa. A renda fixa, ela é fixa, é o valor que você contrata. A marcação a mercado é que a gente tem hoje IPCA mais 8,91. Então, o retorno que o fundo tem naquela aquisição da média da carteira dele, IPCA mais 6. Hoje, ele tem IPCA mais 9 por conta da marcação a mercado. Portanto, quanto mais caixa ele tiver no curto prazo de amortizações de CRIs, pré-pagamento, é bom para que ele consiga comprar novos CRIs com taxas maiores. Alocação por segmento, nós temos 32% no segmento de shopping, isso de CRI, comercial 19%, renda urbana 35%. Perceba que ele tem bastante coisa em fundo de renda urbana e CRI de renda urbana. Aqui eles colocam por segmentação e exposição. O que é que ele tem de maior exposição aí por ativo? O maior CRI hoje dele é o CRI Açaí, com 8,2% do portfólio. Ainda bem, eles tinham um CRI ali, que era o XPPR há um tempo atrás, a algo em torno de 12, 13%. Já estão, com essas movimentações que vêm sendo feitas no XPPR, já vem reduzindo a exposição. Agora é só 5,7%, 7,4% no FII General Shop. HB Realty aparece aqui com 3,8%. Fundo Imobiliário Gazette Malls, Ipera, GPA, BRF, por aí se vai. Perceba que são bons nomes de empresas e fundos imobiliários. Por isso que eu acho que o risco do CPTS é menor por conta disso. Só que hoje ele já tem 50% em fundo imobiliário, que é muita coisa. Sendo que o maior fundo imobiliário é o CPUR, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas se não me engano é da Capitânia, 6,9%. A gente tem o GSFI com 4,4%. HSRE é 3,9%, CPLG, que é da Capitânia, 3,5%, CPSH da Capitânia, 3,3%, CPOF da Capitânia, 2,5%, que a gestão falou que eles têm ali em torno de 20% do patrimônio em crise ligado à Capitânia. Por isso que a taxa de gestão tende a cair, como eu mostrei há pouco para vocês. Estou olhando em termos de exposição, tanto CRI quanto fundo imobiliário, eu não vejo assim nada de muito relevante. Mas essa parte aqui eu acho essencial você que é cotista monitorar, que é compromissados, resultado das operações compromissadas. O fundo possuía 12,6% do patrimônio líquido em compromissado a um custo de CDI mais 0,64. Como eu citei há pouco, eles tinham feito a promessa de que encerrariam essa compromissada quando virasse o hedge fund. Ele já é hedge fund, mas não alterou ainda essa compromissada. 12% do patrimônio é um custo CDI. A gente tem uma expectativa de Selic a 15% durante esse ano 2025. É um custo muito alto. Então, eu acho que a gestão deveria zerar essa alavancagem, até porque eles não têm crise em CDI, ele tem crise em IPCA. Ele toma um custo de CDI para ter retorno de IPCA. Logo, se a inflação você pegar na média, eu posso estar muito errado, mas a expectativa, ou melhor, o mercado pode estar muito errado, mas a expectativa é que o ano de 2025 a gente tem em torno de 6% de inflação. 6% de inflação, mas a taxa média da carteira dele em torno de PCA mais 6 ou 7, você tem ali
Pois é, vou colocar uma conta bem mais redonda, exagerar, que ele vai ter ali uns 13, 14% de retorno nessa alavancagem. Só que ele tem um custo de CDI mais 0,64. Se a Selic vai a 15, perceba que a conta não fecha. Ele vai ter quase 16 de custo para 13, 14 de retorno. Então, eu não vejo muita vantagem você ter uma alavancagem nesse nível. Até eles colocam aqui CRIs a IPCA mais 6, que eles compravam com o custo da Selic baixa era ótimo, agora só com Selic para cima fica difícil. Então, deixo aqui essa parte final para vocês sempre monitorar carteira compromissada para ver se já estão em série de negócio. E eu quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite especial para você que ainda não se tornou membro, acompanhe o canal diariamente, torne-se membro, ajude o canal a continuar crescendo, ajude o canal de forma financeira. A partir de R$ 1,99 você tem vídeos aqui exclusivos para os membros, tem vários, como vocês podem ver na tela. Você pode dar uma pesquisada que vai conseguir encontrar mais detalhes em relação à parte aqui dos vídeos exclusivos. São 3 níveis: membro prata, ouro e diamante, cada um tem um benefício diferente. A partir de R$ 1,99 você já se torna membro, vai ajudar demais aqui o canal. Então peça esse apoio. Se você chegou pela primeira vez no canal, faça o convite, se inscreve, acompanha um conteúdo, especialmente destaques do dia, segunda a sexta, 17 horas, trazendo a atualização do mercado, que é bem importante para você ficar sempre bem informado.